Good morning, everyone. Bom dia. Today we will talking about share with those in need. Yes. Eu coloquei a tradução aqui para eu ler. It is a command from God. Compartilhe com os command in love. Yes. Amen. Compartilhe com os necessitados. Essa é a nosso devocional de hoje de manhã. Não, dessa manhã, tá bom? Peter vai ler e eu vou traduzir aqui. Tá bom? The passage of scripture is Romans chapter 12, verse 13. A passagem que nós vamos ler, nós vamos meditar hoje, fica em Romanos 12, 13. A gente vai um pouquinho mais além depois, do versículo 13, mas agora é o versículo 13. And the passage reads as, share with God's people who are in need. E a passagem fala, compartilhe com as pessoas de Deus nas suas necessidades. When Jesus tells his followers to help each other, he means that we must help all people and be willing to do so, starting with our fellow believers. Quando Jesus diz a seus seguidores que ajudem uns aos outros, ele quer dizer que devemos ajudar todas as pessoas, começando pelos nossos irmãos na fé. Our love for God cannot be separated from service to others. O amor de Deus, aliás, o amor a Deus não pode ser separado do serviço aos outros. Share with God's people who are in need. Compartilhe com o povo de Deus que está em necessidade, Paulo falou, né? This is like saying, share your love with rolled up sleeves. Isso significa compartilhar com os outros com as mangas arregaçadas. In other words, this text requires love with rolled up sleeves. Em outras palavras, isso requer o amor, né? Requer que nós amemos com toda a nossa força. Ready and willing to work at it. Disponíveis, preparados para trabalhar. In Paul's time, Christians often suffered and were dependent on fellow Christians for help. Na época de Paulo, os cristãos muitas vezes sofriam e dependiam de compartilhar com o povo de Deus que estava em necessidade. This need, Paul mentions, is more than financial need. E essa ajuda era mais do que uma ajuda financeira. Need means that you are no longer in a position to handle your circumstances on your own. Where do you read it? Okay. One second. Compartilhe com o povo de Deus. Meu marido gosta. Deus nessa significa que você está mais em posição de lidar com sua situação sozinho. Companheiros. This need, Paul mentions, is more than financial need. Is more than financial need. Paulo fala que é mais do que uma ajuda financeira, né? Need means that you are no longer in a position to handle your own circumstances. Need means that you are no longer in a position to handle your circumstances on your own. Significa, né, necessidade, significa que você não está na posição de lidar com as circunstâncias sozinho. Fellow believers may live in a beautiful house with plenty to eat, but they may still have a need that we can meet. Companheiros crentes podem morar na casa de outros cristãos para obter ajuda. And precisely because we are so wrapped up in our own problems and crises, we are often oblivious to the needs of other Christians. Minha tradução está um pouquinho estranha aqui, eu prefiro traduzir direto aqui.
E precisamente porque nós estamos... Nossa, tá diferente. E precisamente porque estamos tão envolvidos em nossos próprios problemas e crises, muitas vezes não percebemos as necessidades de outros cristãos. Perhaps the time has come to tear our attention away from our own problems and focus on other people's needs. Talvez tenha chegado a hora de desviar a sua atenção de seus próprios problemas e se concentrar nas necessidades de outras pessoas. We should try to get involved with other people. Vamos tentar nos envolvermos com outras pessoas. There are many people around us who need us. E existem muitas pessoas ao nosso redor que precisam de nós. And how can we do so? What can we do? E como que a gente pode fazer para ajudar? We can support them. Nós podemos suportar eles, né? Ajudá-los, dando um suporte. We could pray for them. Nós podemos orar por eles. And we can encourage them. E a gente pode encorajar também as pessoas. Ask the Lord to open your eyes and ears to their need. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos e os seus ouvidos para a necessidade das pessoas. To enable you to be at the disposal of people in need. Para capacitar você a estar à disposição de pessoas necessitadas. And to play an active part in helping them. E desempenhar um papel ativo em ajudá-los. Amen. Amém. Beautiful. Yes. And we wrote here before about a little bit more deep about how to help others, because sometimes, like we see here, we can help pray for them, support their needs, and encouragement them. But we have much more inside all this contest. We have a much more than we can do for our brothers, especially our brothers in Christ, especially those one we share the same faith in Jesus Christ. So I think we can read a little bit about Romans. Romans, little bit more. Romans 12. You start to read 9 maybe? Yes. I think Peter will read in English, the verse, and I read in Portuguese. And these verses are so clear to understand. I think we don't need to explain too much. Right. Because every word is so clear. A lot of people say they don't want to read the Bible because it's complicated to understand. But it's not. Sometimes, yes, you have to read more, study about so you can understand. But some verses of the Bible is so clear. Tem muitos versículos na Bíblia que dispensa comentários. A gente lê com calma e devagar e a gente já consegue entender, porque há muitas passagens são difíceis, a gente precisa estudar para entender, mas essa passagem aqui, ela é super clara, não precisa de muita explicação. Então, a gente vai ler um pouquinho aqui com vocês, tá bom? Once we become open quando a gente se torna aberto to an understanding of Christ's love for us, para entender o amor de Cristo por nós, we are then able to love others, a gente é capaz de amar outras pessoas, to forgive others, de perdoar outras pessoas, as Christ has forgiven us, como Cristo nos perdoou. and also God's grace. E também a graça de Deus. When we receive God's grace Quando a gente recebe a graça de Deus through Christ, através de Cristo, we want to share that grace with others. a gente tem o desejo de compartilhar essa graça com outras So pessoas. God's love Então, o amor de Deus and God's grace e a graça de Deus allows us, nos permite helps us, ajudar, shows nos ajuda, nos mostra how to help others in need, como ajudar as outras pessoas nas necessidades how to delas, have hospitality with others,
como agir com hospitalidade com as outras pessoas. and also how to love others as we love ourselves. E como amar as outras pessoas da forma que a gente ama a nós mesmos. Amen. Amém. Verse 9, Romans chapter 12. E aí vamos ler no verso 9 de Romanos 12. Love must be sincere. O amor, eu vou ler na minha Bíblia aqui, tá, gente? Não amem apenas de forma exterior. Hate what is evil, cling to what is good. Rechacem, quer dizer, rejeitem o que é mal e apeguem-se ao que é bem, ao bem. Here God gives us guidance and shows us the way towards this. And he says, hate what is evil, cling to what is good. Be devoted to one another in love. Amem-se devotadamente, com amor fraternal. Honor one another above yourselves. E deem exemplos uns aos outros ao demonstrar respeito. Verse 11. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor. Não sejam preguiçosos quando é necessário o trabalho árduo. Serving the Lord. Sirvam, porém, ao Senhor com fervor espiritual. Be joyful in hope. Alegrem-se em sua esperança. Patient in affliction. Sejam pacientes ao passar por dificuldades. Faithful in prayer. E não se afastem da oração. Share with the Lord's people who are in need and practice hospitality. Partilhem o que têm com o povo de Deus e sejam hospitaleiros. Verse 14. Bless those who persecute you. Abençoem aqueles que os perseguem. Bless and do not curse. Abençoe essas pessoas que te perseguem e não amaldiçoe eles. Rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn. Alegrem-se com quem se alegra e chorem com quem chora. Live in harmony with one another. Sejam sensíveis para com as necessidades alheias. Do not be proud, but be willing to associate with people of a low position. Não se considerem melhor que os outros. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Façam, porém, das pessoas humildes seus amigos. Não sejam arrogantes. Não paguem mal com mal, mas tentem fazer o que todos consideram bom. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Se possível, e quando depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. Jamais procurem a vingança, meus amigos. Em vez disso, deixem isso para a ira de Deus. When we put this direction into practice, God says that He will be responsible. For it is written, it is mine to avenge. Quando a gente coloca essas palavras em prática, o Senhor ele toma a responsabilidade de agir com justiça com relação a você, com relação a nós. Né? A gente não precisa querer se vingar daqueles que nos machucam ou daqueles que nos fazem algum mal. Né? A gente deixa isso para o Senhor fazer, a gente deixa isso para o Senhor tratar, não a gente, né? Mm-hmm. For it is written, it is mine to avenge.
I will repay, says the Lord. A palavra diz aqui, o Senhor fala, né? Quando ele fala para a gente não se vingar, ele fala assim: a vingança é minha responsabilidade e eu a executarei. But on the contrary, Mas no contrário, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. mas ao contrário da vingança, se o seu inimigo, estou falando de inimigo, se o seu inimigo tiver fome, alimente-o. Se tiver sede, dê-lhe algo de beber. Porque ao proceder desta maneira, você amontoará brasas ardentes sobre a sua cabeça. Brasas ardentes sobre a sua cabeça quer dizer bênçãos, né? Sobre a sua cabeça. Quer dizer honra de Deus. Quer dizer bênção de Deus, né? Tudo que vem de Deus, tudo que vem do ato de amar, do ato de obedecer a palavra de Deus, você vai receber essa recompensa sobre a sua vida, né? Por você agir dessa maneira. Ao invés de se vingar, você agir completamente o contrário, né? Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Nunca nos conformemos com os caminhos desse mundo, né? Mas a gente mantém a nossa mente sendo transformada, né? What we hear in God's word, may we be doers, not just hearers. Tudo que a gente ouve na palavra, a gente não fica só sendo ouvintes, mas a gente precisa praticar aquilo que a gente está ouvindo, né? May we apply this today, Romans 12, verses 9 to 21, in our lives, and allow God Que nós possamos aplicar essa passagem de Romanos 12, do versículo 9 ao 21, na nossa vida. to avenge and to repay. E deixar que Deus possa se vingar e reparar, As he says he will, como ele diz que ele irá, if we are obedient to his word. se a gente obedecer a palavra dele. Verse 21, Verso 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Amém? Amen. Beautiful. Yes. Let us pray for God help us. Né, Pi? Yes, absolutely. Vamos orar para que Deus possa nos ajudar, né? Colocarmos essa palavra em prática. I'd like to share one thing before we start to pray. Ele gostaria de compartilhar algo antes de começar a orar. I want to just touch a little bit more on these verses. I'll speak nice and slow so my wife can translate, okay? These verses, these verses Esses versos summarize resumem the core of Christian living, the structure of Christian living. a instrução da vida cristã. If we love someone the way Christ loves us, Se a gente ama alguém da forma que Cristo nos amou, we will be willing to forgive. nós seremos capazes de perdoar. If we have experienced God's grace, Se a gente experimentou a graça de Deus, we will want to pass it on to others. a gente vai querer passar essa graça para outras pessoas. Remember, grace is undeserved. Lembre-se que a graça, ela é sem merecer. It's favor from the Lord. É um favor que Deus nos deu. By giving an enemy a drink, as described in the passage, Quando você dá ao seu inimigo algo de beber, como diz na passagem de Romanos 12, we're not excusing his misdeeds or wrongdoings. a gente não está esquecendo ou tirando a culpa deles pelo mal que eles fizeram. But we are recognizing him, Mas a gente está reconhecendo forgiving him, e perdoando
and loving him E in amando. spite of his sins. E inspire. Forgiving him and loving him no matter of his sins. It doesn't matter. A gente está perdoando e a gente está amando independente dos pecados que a pessoa cometeu. Just as Christ did Das for us. faltas que ele fez. This is what that passage is explaining. Assim como Jesus fez conosco, Amen. né? Ele nos amou sem levar em consideração os pecados que a gente cometeu e que a gente comete, né? Ele nos ama. Amen. Yes. Let us pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai amado, we come to you to confess nós viemos até o Senhor para nos confessar that we may be so busy que muitas das vezes a gente pode estar sendo tão ocupados with our own things com as nossas próprias coisas that we find ourselves oblivious e a gente acaba achando a nossa vida tão longe to the needs of others. da necessidade de outras pessoas. Please forgive us. Por favor, nos perdoe. Help us to repent, Ajuda-nos a nos arrependermos to see their need e poder ver as necessidades now into the future, agora e também no futuro. and to do something. E fazer algo. Place on our heart Coloca no nosso coração something to do to help them. alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar eles. We rely on you, Holy Spirit, Nós confiamos em Ti, Espírito Santo, to lead us and guide us para nos guiar e nos liderar in love. no Seu amor. It is in the name of Jesus É no nome de Jesus that I pray. que eu oro. Amen. Amém. Amen. Amém. Beautiful. Have an amazing Saturday, everyone. God bless you. Tenha um maravilhoso sábado. Deus abençoe vocês.